Boa noite. São 21 horas do dia 23 de setembro de 2020. Uma quarta-feira na cidade de Goiânia. Nós estamos vivendo essa semana o Dia Nacional dos Surdos, comemorado no dia 26 de setembro. Quer dizer, faltam 3 dias para o Dia Nacional dos Surdos. E claro que a gente vai falar hoje sobre todos os problemas relacionados com a surdez com a doutora Pauliana Lamounier, que é otorrinolaringologista. Um tema novo, um tema interessante. Vou tirar o som aqui do meu laptop e vamos ver. Vamos ver se a gente acha a doutora Pauliana. Como tem muita gente que entrou na live, e eu estou procurando a doutora Pauliana aqui, doutora, eu peço que a senhora entre aqui no Peça para Participar, porque até eu achar a senhora aqui no meio desse tanto de gente, eu não estou conseguindo. Dorcas, você podia pedir para ela solicitar que eu estou procurando, mas não estou. Procure e não encontro. Procure e não encontro, procure e não encontro, procure e não encontro. A gente está com 140 pessoas na live, então fica difícil mesmo a gente encontrar aqui a doutora Pauliana Lamounier. Vamos falar sobre o Dia Nacional dos Surdos. A doutora Pauliana tem uma história de vida muito, muito interessante. Dorcas, estou vendo que se você pediu aqui, ela já está conosco aqui, já está. Eu não consigo achar o arroba dela, doutora Pauliana Lamounier. Boa noite, doutora Adriana. Deixa eu ver aqui. Mas é melhor assim, né? Com muita gente. Enquanto a gente está esperando a entrada da doutora Pauliana, eu vou falar um pouquinho sobre esse Dia Nacional dos Surdos. Na verdade, é Dia Nacional dos Surdos e Dia Internacional dos surdos. Ele é no dia 23 de setembro. Justamente essa data foi escolhida para representar a luta da comunidade surda brasileira, por ser a data de criação da primeira escola, olha que bacana, escola de surdos do Brasil, que funciona até hoje, tem um outro nome, mas funciona até hoje, é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Vamos ver aqui quem nós temos entrando. Docas, Adriana. E por aqui a gente vai. Dorcas, vai me orientando aí quanto à doutora Pauliana, que ainda não entrou aqui na nossa live. Doutora Pauliana Lamounier. São 21 horas e 6 minutos. Deixa eu ver se eu encontro aqui
mais informações sobre a questão dos surdos no Brasil e no mundo. Encontrei aqui uma matéria do ano passado, 2019, da Agência Brasil, a doutora Pauliana entrou aqui, dizendo que o país tem 10 milhões e 700 mil pessoas com deficiência. A doutora Pauliana, já vi a senhora. Acho que a gente pode começar. Doutora Pauliana, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Que bom que a senhora nos achou aí no meio de tanta gente que já entrou para assistir, Que bom. já entrou para assistir a live. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Yuri. Eu queria que a senhora começasse falando sobre a experiência, falando um pouco da senhora, a experiência da senhora. Eu já vou começar com a pergunta. A senhora também é deficiente auditiva? Não, não sou. E como é que a senhora veio parar nessa área de... Eu sei que a senhora é otorrino, como a senhora se formou e como é que a senhora veio parar nessa área de deficiência auditiva? Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Yuri. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema que faz parte do meu dia a dia, que eu gosto bastante de falar, que é deficiência auditiva. Então, meu nome é Pauliana, sou otorrinolaringologista, trabalho aqui em Goiânia. Minha formação, me formei em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e fiz minha residência médica no Rio de Janeiro. E durante a residência já comecei a me interessar bastante pela otologia, né, que faz parte, que engloba tanto as doenças otológicas do ouvido, perdas auditivas, tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica. Depois voltei para Goiânia, comecei meu mestrado pela UNB, também em perda auditiva, em reabilitação auditiva. Depois comecei meu doutorado também. E a minha paixão pela otologia, pela audição, já começou na minha formação médica mesmo, né? Então, sempre me interessei... Não é porque tem alguém na família, ou tem um conhecido, ou teve uma história? Não foi. Foi na residência médica mesmo, estudando mais questão da audição, de cirurgia de ouvido. E quando eu voltei aqui para Goiânia, eu fui convidada para trabalhar no CRER. E no CRER eu já comecei a vivenciar mais essa questão da reabilitação auditiva, do dia a dia dos deficientes auditivos, das lutas diárias, da busca pela inclusão, da reabilitação, as dificuldades que eu falo nós como o nosso grupo, né, que trata, que são os pacientes, são os médicos, os fonoaudiólogos que trabalham juntos nessa questão da inclusão dos deficientes auditivos. Uhum. E outra coisa, como que você ainda estudante, né, se interessou por essa área? Essa área não é uma área assim muito comum, né, não é uma área que todo mundo escolhe, né, na medicina. Então, na medicina eu já me interessei pela otorrinolaringologia, pela parte cirúrgica, pela dinâmica da especialidade, que engloba tanto a parte clínica, de consultório, de exames, de cirurgias, eu sou cirurgiã também, e eu já me interessei pela dinâmica da nossa especialidade. E dentro da otorrinolaringologia, e isso eu fui vendo ao longo dos anos, quando eu comecei a trabalhar mais com a otologia, aí eu já comecei a me interessar bastante pela reabilitação auditiva, pelo dia a dia desses pacientes, pela possibilidade de mudar uma trajetória de vida, de melhorar a qualidade de vida. Isso é muito dia a dia, o nosso dia a dia na reabilitação auditiva. Uhum. A comunidade nacional brasileira de deficientes auditivos, eu imagino que, como todo deficiente, tem muitas dificuldades. Eu queria que você falasse não das dificuldades, mas do que essa comunidade já conquistou no decorrer do tempo. Então, esse mês de setembro que a comunidade dos deficientes auditivos escolheu para celebrar, para comemorar
Na verdade, a luta pela inclusão da deficiência auditiva foi em relação à data da fundação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Então, é um mês para relembrar todo o empenho da comunidade em relação à inclusão, em relação a mais direitos para os deficientes auditivos. E ao longo desses anos, muitas conquistas, e eu não falo só em relação a direitos, benefícios, mas eu falo em mudar a trajetória de vida que anos atrás não era possível. Então, antigamente, uma criança que nascia com uma deficiência auditiva, ela ia carregar essa dificuldade, essa deficiência por toda a vida. Você então, fala antigamente é quando? Antigamente, 50 anos atrás. O implante coclear, que é uma tecnologia que mudou a trajetória da deficiência auditiva. Então explica o que é o implante. Então, a pessoa que tem uma deficiência auditiva, por exemplo, uma criança que nasce com uma surdez profunda nos 2 ouvidos, uma surdez na qual o aparelho auditivo não consegue dar para essa criança o acesso aos sons da fala, para que essa criança não consiga ouvir a nossa voz, ela passa a ter indicação de uma cirurgia, que é o implante coclear, que começou a ser estudado, começou a ser difundido na década de 50, na década de 60, sendo mais popularizado na década de 80 e 90. Então, de alguns anos para cá, ele já mudou muito a realidade de, por exemplo, uma criança que nascia surda, anos atrás, e que ia ter essa dificuldade de inclusão por toda a vida, a dificuldade que a comunidade surda ainda passa hoje em dia. Então, o implante coclear, ele veio para mudar essa trajetória. O aparelho auditivo, então, eu acho que além dos benefícios... Volta a escutar, como é que é? Volta a ouvir? Isso, volta a ouvir. É como se fosse... O que acontece? Então, a criança nasce com uma perda auditiva profunda nos 2 ouvidos. Então, ela não está ouvindo nada. E aproximadamente 50% das perdas auditivas, elas são identificáveis já no nascimento, já no teste da orelhinha. Então, a lei que obriga o teste da orelhinha ser realizado logo que a criança nasce, isso com certeza é uma grande conquista desses últimos anos. Essas crianças, elas já são diagnosticadas no nascimento e a reabilitação auditiva já começa idealmente por volta dos 6 meses. Então, um bebê hoje em dia que nasce com uma deficiência auditiva, a gente já coloca um aparelho auditivo por volta de 6 meses, e se esse bebê não estiver conseguindo se desenvolver, não estiver conseguindo ter acesso aos sons da fala, com 1 ano de idade, a gente já faz essa cirurgia do implante coclear. E a gente possibilita para que essa criança volte a ouvir. Volte, no caso da criança, ela comece a ouvir, né? Melhor do que o aparelho auditivo. Pauliana, a gente fez um parênteses para explicar o que é o implante, mas você estava falando das conquistas. Então, eu acho que a lei que deixa o teste da orelhinha, essa triagem auditiva obrigatória, é com certeza uma conquista. A inclusão da reabilitação auditiva no SUS. O SUS fornece aparelho auditivo, o SUS fornece terapias tanto para criança quanto para adultos para melhorar o desenvolvimento da fala. Então não é só você colocar um aparelho auditivo, você tem que ensinar essa criança a ouvir, ensinar essa criança a falar. E isso eu considero que foi uma grande conquista desses últimos anos dos deficientes auditivos. O fornecimento dos aparelhos auditivos, o implante coclear, que é uma cirurgia de alto custo, que ela é totalmente realizada pelo SUS, é feito tanto pelo SUS quanto pelos convênios, mas o SUS, ele fornece todo o aparato necessário para reabilitar o deficiente auditivo. Os direitos que os deficientes auditivos conquistaram também, como os intérpretes nas escolas, em órgãos públicos, porque a gente tem que pensar que a comunidade surda, que já nasceu com uma condição que foi imposta a ela anos atrás, que se a gente pensar anos atrás, essa condição de reabilitação auditiva não era tão o dia a dia como é hoje. Então, a gente tem que caminhar ao lado. A reabilitação auditiva dos deficientes, das crianças que nascem agora, dos pacientes que podem ser reabilitados com aparelhos auditivos, mas a gente também tem que pensar nos pacientes que não são oralizados, nos que a gente chama de surdos não oralizados, que precisa da língua brasileira de sinais, que é a Libras, que precisa
dessa inclusão, seja em órgãos públicos, seja em escolas, intérpretes para as crianças, direitos em relação aos seus benefícios, passe livre, o seu deslocamento com acompanhantes. Então, ao longo dos anos, a força dessa comunidade surda possibilitou que eles conseguissem tanto esses benefícios quanto a inclusão deles na nossa comunidade. Já vi que você é uma ativista mesmo, você não é só uma médica. Você é uma ativista da causa, né? Que eu acho Sou, muito, principalmente principalmente da reabilitação auditiva. Eu falo muito que quando a gente faz um diagnóstico precoce de um bebê, a gente muda toda essa trajetória. Então, uma criança que nasce com uma deficiência auditiva, que a gente consegue fazer o diagnóstico até os 3 meses, que a gente consegue fazer uma intervenção, reabilitar essa criança aos 6 meses, seja com aparelho auditivo, seja com tratamento cirúrgico, quando ela fizer 1 ano com implante coclear, a gente possibilita para que essa criança ela se desenvolva como uma criança normal ouvinte, para que ela tenha a mesma qualidade de vida, para que ela tenha as mesmas chances em relação à escolaridade, à alfabetização, a emprego na vida adulta. Então, eu falo muito sobre diagnóstico precoce. É claro que a gente tem que sempre pensar na questão dos direitos, de benefícios, mas a gente sempre tem que lembrar sobre essa questão da fala na criança. Então, assim, um bebê que nasce com perda auditiva, a família tem que estar atenta a isso. Por isso que é algo que a gente sempre precisa de estar falando bastante para informar a população mesmo. Uhum. Você está falando muito de bebê, vamos ficar mais velhos. A deficiência auditiva em criança e adolescente. Tem muito e por quê? Qual causa? Tem muito. Então, assim, a gente tem, de uns anos para cá, com o advento das vacinas, então as causas infecciosas para perdas auditivas diminuíram bastante. Então, a vacina tem um grande papel nessa diminuição da incidência por causa infecciosa. Leva surdez? Qual tipo de infecção? Leva várias infecções da gestação, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, herpes. Então, assim, a gente tem várias infecções que, se acontecem durante a gestação, principalmente naqueles 3 primeiros meses da gestação da mãe, podem acarretar perda auditiva no bebê. Então, a gente tem as causas genéticas também, que às vezes a gente tem pai e mãe que não têm deficiências auditivas, mas que já carregam uma carga genética de outras gerações e que o bebê pode nascer com deficiência auditiva. Então, por exemplo, uma criança, às vezes de 8, 9 anos de idade, ela pode desenvolver uma perda auditiva mais tardia. E pode começar a ter um desempenho escolar ruim, e às vezes essas crianças são diagnosticadas com déficit de atenção, crianças que estão tendo um baixo rendimento escolar, e muitas vezes essa criança manifestou uma perda auditiva que ainda não foi diagnosticada, isso na infância, na adolescência. Pauliana, problemas de audição na infância e adolescência são causados pelo quê? Então, nós temos as causas genéticas, as causas infecciosas, tem muitas causas estruturais, então várias malformações. Crianças que têm algumas malformações de orelha interna também podem desenvolver perda auditiva na infância mais tardia, às vezes na adolescência. Tem doenças autoimunes, que são doenças do nosso sistema imunológico, que às vezes os nossos próprios anticorpos, as nossas próprias células de defesa começam a atacar as nossas células auditivas. Então, são várias as causas para a perda auditiva. Tanto na infância, adolescência, na vida adulta. E me fala uma coisa, e na pessoa antes de estar na terceira idade, na fase adulta, os problemas auditivos pioram nessa fase? Aí já são várias questões. A gente tem as perdas auditivas de origem genética, que também podem se manifestar. A gente tem perdas auditivas por reabsorção óssea. A gente tem essas perdas que são imunomediadas, são doenças do sistema imunológico que se manifestam na orelha, causas infecciosas, tumores também. Então, quando alguém perde a audição subitamente,
você tem que investigar, fazer uma avaliação bem minuciosa, porque tem causas tumorais de nervo auditivo, de algumas regiões cerebrais que podem se manifestar com perda auditiva também. Uhum. Perda auditiva pode ser o primeiro sinal. Doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla também. Então, eu falo muito que a orelha interna, ela é um sensor do nosso organismo. Então, várias doenças de todo o nosso organismo, às vezes elas dão uma manifestação inicial com uma perda auditiva. Uhum. Pauliana, e na terceira idade, então, é um holocausto de problema de audição, né? Depois de 60 anos? Nessa idade, nós começamos a observar a presbiacusia, que é aquela doença que começa a acontecer um envelhecimento das células auditivas. O paciente começa a ter uma perda auditiva, ter uma piora da discriminação. O paciente ouve, mas nem sempre ele entende o que ele está ouvindo. E aí ele já começa a ser um pouco deixado de lado nas reuniões familiares, aquele familiar que você conversa com ele está sempre, não entendi, coloca a televisão em um volume muito alto. E aí é algo que a gente fala muito também sobre o isolamento dos idosos por causa de perda auditiva, pela dificuldade de convivência também. Uhum. Tá, mas em todas essas fases da vida tem tratamento? Tem tratamento. Só é por surdo isso quem quer, Pauliana? Então, na verdade não, mas graças a Deus, para a maioria das perdas auditivas a gente tem tratamento. Tem algumas que realmente têm algumas malformações, crianças que nascem sem o ouvido interno, sem o nervo da audição, que aí a gente já tem alguma dificuldade, já apresenta algumas dificuldades, porque o implante coclear, a criança precisa de ter o nervo da audição mesmo. Tem algumas doenças, como a meningite, quando uma criança tem meningite muito novinha, ela causa uma ossificação lá dentro do osso do ouvido. Isso pode acontecer em qualquer idade, acontece muito na criança, mas pode acontecer no adulto também. Uma meningite causa, a bactéria que causou a meningite vai lá para dentro do ouvido e faz ossificar todo o ouvido interno, impossibilitando a reabilitação auditiva. Então, a gente tem algumas doenças que realmente dificultam essa reabilitação auditiva. Uhum. Vamos responder as perguntas aqui. Doutora, pergunta da Núbia Pacheco. Tem uma coceira no ouvido desde criança. Isso pode causar surdez na velhice? Bom, eu tenho 56 anos, né? Eu tenho coceira também desde criança, não fiquei surda ainda. Então, acho que a Núbia pode ficar tranquila. Pode? Então, na verdade, a gente tem a orelha externa, que é o conduto do ouvido que vai até o tímpano. Então, normalmente, essas alterações do conduto auditivo externo, normalmente elas não vão repercutir com perda auditiva, desde que ela seja controlada. Então, evitar ficar colocando muito cotonete no ouvido, colocando objetos sujos, caneta, chave. Gente. Não dá. Precisa de otorrino. Cotonete. Porque se você cria... A gente tem a cera, que ela faz um revestimento natural da parede do ouvido. Então, aquela cera que só reveste a parede do ouvido, essa é benéfica. Essa ninguém precisa ficar limpando o ouvido o dia inteiro. Mas se você tem um acúmulo grande, você pode usar o cotonete várias vezes por dia que não vai conseguir tirar. Você vai precisar de um otorrino. Uhum. A Adriana pede para a senhora falar um pouco de audição seletiva. Quando a pessoa só responde... quer dizer, só ouve o que quer. Aí é problema de cérebro, né? Não é problema de audição, não. Não, fala para me procurar, a gente faz uma avaliação para ver se é perda auditiva ou se é essa audição seletiva mesmo. Pois é, inclusive é uma pergunta aqui da Keila também, que ela tem uma filha de 14 anos, é adolescente, né? Aí não tem jeito. Não sei se é problema dela, audição seletiva, é o que você falou aí, tem que fazer uma avaliação, né? Isso é muito comum em criança também. Por exemplo, criança ouve TV com volume muito alto, começa a falar muito alto, grita muito. Aí muita gente me pergunta, mas isso é normal? Gente, só é normal se for feita uma avaliação e a gente descartar o diagnóstico da perda auditiva. Aí sim a gente pode falar que é normal, que é hábito, que vai melhorar, que vai passar, que é da idade. Mas até ser feita uma avaliação, não dá para falar que é normal. A Adriana está falando que vai levar 2 pacientes para a senhora. Bom, enfim. Pode levar.
Deve ser tudo da mesma família. Olha, mas voltando ao tema da nossa live, depois desse parênteses, como é que está hoje a inclusão dos surdos na sociedade? Já tem, assim, ao longo desses anos, várias políticas públicas já foram criadas em relação a concursos públicos, a cotas em empresas. Então, assim, várias empresas recebem benefícios, isenção de impostos para ter uma porcentagem de deficientes auditivos no seu quadro de funcionários. A inclusão é considerado um deficiente auditivo, um paciente que tem uma perda auditiva bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, acima de 41 decibéis, ou seja, uma perda auditiva moderada. Então, o deficiente auditivo, ele já passa a ter alguns direitos. Então, ele tem direito ao passe livre, municipal, intermunicipal, interestadual. Ele tem direito a intérpretes na sua formação no caso da criança, no caso de educação superior. Órgãos públicos já têm essa exigência também de precisar de ter intérpretes também. A questão da Libras já ser uma lei que, assim, ela já é obrigatório fazer parte da formação curricular dos cursos de licenciatura. Então, as escolas, elas já têm, e isso sempre foi uma luta da comunidade surda, para não existir as escolas especiais para deficiente auditivo. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles têm que estar incluídos na escola regular. Eles têm que, para eles se incluírem no nosso dia a dia. Então, assim, existe uma grande preocupação da comunidade surda em não deixar para que as crianças com deficiência auditiva percam o ideal, né, a cultura da sua própria língua, de Libras. Isso é um assunto, assim, que é bastante melindroso, principalmente quando a gente vê pais que são surdos não oralizados, ou seja, que não falam, né, que tem uma deficiência auditiva grande, que usam Libras para se comunicar, quando eles têm um filho que já nasce com a deficiência auditiva. Isso acontece muito com perdas de origem genética. Então, é um assunto que às vezes gera uma conversa bem mais cautelosa, porque esses pais já estão muito inseridos na cultura deles e às vezes tem um pouco de dificuldade de colocar a criança para ser reabilitada de outro método. Então, eu acho que o profissional que atende a família com deficiência auditiva, ele tem que ter essa sensibilidade de, ao mesmo tempo que a gente quer reabilitar, eu quero colocar aparelho auditivo nessa criança, eu quero que ela faça implante coclear, se for o caso, eu quero dar uma vida para essa criança próxima das normo-ouvintes, eu tenho que respeitar a cultura que essa comunidade traz ao longo de todos esses anos de luta também. Uhum. Mais perguntas. A questão do quem tem sinusite, muito catarro nessa região do rosto aqui, tudo, isso prejudica a audição ou pode causar um problema mais grave? Pode, sim. Grande parte dos problemas, das doenças de ouvido, várias doenças de ouvido, otite média crônica, podem levar à perda auditiva. Então, assim, crianças que já vêm... Otite média crônica, o que é isso? Então, assim, crianças que às vezes têm infecção de ouvido desde a infância. E vai sempre tendo aquela infecção, aquele nariz congestionado que não melhora, vira uma infecção de ouvido, perfura o tímpano, vaza pus. Quando isso vira uma constante ao longo da infância, da adolescência, esse paciente pode ficar com uma perfuração no tímpano, que é o que a gente chama de otite média crônica. E essa infecção do ouvido pode levar à perda auditiva também. Pode ter destruição dos ossículos da audição. Então, problemas nasais, eles têm que ser tratados, porque se você não respira bem pelo nariz, a sua pressão lá atrás do tímpano, ela fica alterada e isso pode levar a doenças otológicas e, consequentemente, perda auditiva também. Uhum. Bom, eu estourei meu tímpano quando eu era jovem, por causa de altitude, eu acho, estava no Rio de Janeiro, tudo. Depois o tímpano reconstitui, né?
O meu reconstituiu. Reconstitui. Eu escuto a mesma coisa, eu acho, né? Porque a gente nunca. Mas a gente maioria, nunca o tímpano, por isso que a audição é muito maravilhoso. O tímpano tem uma grande capacidade regenerativa. Então, agora, quando você começa a ter isso constantemente, infecções de repetição, aí uma vez o tímpano pode não se reconstituir. Mas principalmente por traumas, às vezes o paciente machuca o ouvido com cotonete, sai sangue, perfura o tímpano. Então, procura um atendimento rápido que normalmente o tímpano vai se regenerar. Por isso que a gente não pode viajar, igual você falou, que você perfurou o tímpano durante uma alteração pressórica em um Exato. voo. Não é recomendado você voar e passar por essas essas mudanças bruscas de Tarde pressão quando demais. você está gripado. Tá tarde demais. É verdade, verdade. Uma vez eu fiz um voo bem baixo e voou com muita variação. Eu lembro de entre Porto Alegre e Montevidéu. E eu tive uma dor de ouvido que é Insuportável, né? indescritível. Indescritível. Exatamente. Pilotos Indescritível. não voam se estiver gripado. Eles não podem Indescritível. voar. Indescritível. Olha, tem uma outra pergunta aqui sobre limpeza no ouvido. Se deve se fazer limpeza no ouvido, claro, com otorrino, e se isso é necessário e de quanto em quanto tempo, se é que é necessário. Vai ter paciente que não vai precisar nunca de fazer uma limpeza de ouvido, que não tem uma produção de cera em excesso. Já tem paciente que de 2 em 2 meses tem um acúmulo muito grande que precisa de ser avaliado. Então, assim, pelo menos uma vez por ano, para aqueles que não têm um excesso de cera. Agora, quando você sentiu o ouvido tampado, sentiu incômodo, aí é a hora de procurar um otorrino para avaliar. Uhum. Furúnculo no ouvido, tem muito ainda? Ou isso é coisa do passado? Tem. É uma infecção da pele, né? A gente chama de otite média circunscrita. Tem um nome mais difícil, mas é uma infecção que tem que usar antibiótico, tópico, às vezes até comprimido via oral também. O Taylor pergunta como é que a gente faz para o ouvido não doer durante um voo. O ideal, voa, o ideal é você não. O ideal é você não voar se você estiver gripado ou com o nariz congestionado. Mas assim, a tuba auditiva é o órgão que comunica o ouvido com o nariz. Então é ela que equaliza a pressão ali atrás do tímpano. Por isso que quando a gente deglute, a gente engole, a gente sente o ouvido tampando e destampando. Então, mascar um chiclete. No bebê, a gente fala pro bebê, coloca para dar uma mamadeira na hora da subida e na hora da descida do voo, colocar a chupeta. Então, tudo que força um pouco a deglutição ajuda para melhorar essa equalização da pressão ali atrás do tímpano. Uhum. Agora, vamos voltar ao tema da nossa live, que é o Dia do Surdo. Essa palavra surdo não é politicamente incorreta, não, porque dia do surdo não tinha que ser dia do deficiente auditivo, não? Hoje tem essa chatice politicamente incorreto. Mas assim, a gente ainda é um termo que é utilizado. A gente fala muito deficiente auditivo mesmo, mas existe a comunidade surda que já se intitula assim. O termo surdo-mudo, muitos falam que realmente esse é um termo incorreto. Porque é claro que grande parte das deficiências auditivas, elas podem estar associadas a uma dificuldade de desenvolver a linguagem. Mas esse sim é um termo incorreto. E a gente tem vários graus de surdez, né? A gente tem desde uma surdez leve até a surdez. A gente tem surdez leve, moderada, severa, profunda. E graças a Deus, praticamente todas elas são passíveis de reabilitação. Escola para deficiente auditivo. Aquela escola que ensina a linguagem de Libra também. Como estão as escolas no Brasil? Deve ser caro, né? Então, a grande questão até da comunidade, dessas lutas da comunidade surda que eles sempre buscaram, é essa defesa das escolas bilíngues para surdos. Então, isso é uma luta deles, mas não só essas escolas separadas, essas escolas especializadas para deficiência auditiva. Então, eles querem a ideia é que eles sejam incluídos na escola regular, mas que eles tenham a possibilidade de ter o desenvolvimento, que eles aprendam Libras,
que ao mesmo tempo que eles possam ser reabilitados, mas que a escola promova isso para ele, promova uma intérprete, que eles possam aprender Libras para se comunicar, para ser uma criança, no caso daquelas que não podem ser reabilitadas, para ser uma criança independente. É tudo que um pai e uma mãe quer, Claro. né? Que seu filho seja independente, que ele consiga, depois que não tiver junto com os seus cuidados, que ele consiga ter uma qualidade de vida e seguir sua vida sem tantas limitações. A partir de que idade a pessoa tem de se preocupar mais com a questão auditiva? Desde o nascimento. Então, o teste da orelhinha, ele é para ser realizado idealmente na maternidade, ou pelo menos até os 30 dias de vida. Então, o teste da orelhinha, o bebê não passou no teste da orelhinha, ele já tem que seguir para um diagnóstico da perda auditiva com um otorrinolaringologista. Então, foi feito o diagnóstico, o ideal é que esse diagnóstico seja até 3 meses de vida, para que aos 6 meses a gente já comece essa reabilitação auditiva. Então, isso falando de triagem auditiva no bebê. Agora, em qualquer momento da vida da criança, então uma criança que está com dificuldade na escola, que está com baixo rendimento escolar, que às vezes está com alteração de comportamento, está muito irritada, está mais desatenta. Então, essa criança ela tem que ser avaliada. Muitas, como eu tinha falado, muitas crianças que estão sendo tratadas como déficit de atenção, na verdade elas têm deficiência auditiva. Muitas crianças que às vezes são tratadas como crianças autistas, às vezes o autismo é um diagnóstico diferencial da deficiência auditiva na infância. Pela dificuldade, então, a criança com deficiência auditiva, ela não interage. Porque ela vai aprender a falar, ela não ouve, então ela não vai desenvolver linguagem, ela não vai interagir com o seu meio. Então, essa avaliação conjunta é muito importante. Uhum. Ô, Poliana, e tem uma pergunta aqui sobre remédio caseiro. Você deve enfrentar isso ainda muito, né? Engraçado, né? Não tem muita área da medicina que não tem mais remédio caseiro, tipo... sei lá, ortopedia, você quebra um braço... Gente, Yuri, eu já vi de tudo. Cebola no ouvido, azeite, óleo... Azeite quente. Já, aí, você não tem ideia. O que você fala sobre isso? Gente, não coloca nada no ouvido. Melhor não colocar nada. Então, assim, tá sentindo alguma coisa de ouvido? Eu oriento a maior parte dos pacientes, assim, tomam um analgésico, via oral, uma Novalgina, Tilenol, e tanto para criança quanto para o adulto. Então, da mesma maneira que olho, ninguém pinga nada no olho, né? Então, você tá com uma dor no olho, você vai lá e pinga um azeite no olho, então não faz isso no ouvido também. Melhor não fazer nada do que fazer alguma coisa errada. Nariz, né? Bom, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, Laboratório Núcleo, Ouvir Agora, Aparelhos Auditivos, São Brás, Otorrinolaringologia. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, a questão aquele aparelhinho que as pessoas usam no ouvido externo, né? Aquilo já tem anos, né? Que tem essa tecnologia. Essa tecnologia evoluiu? Ou foi uma descoberta? Evoluiu muito. Evoluiu muito. Então, em termos de qualidade sonora, em termos de tamanho, que eu acho que é a primeira coisa que o paciente quer saber, eu não quero usar aquele aparelho gigante aqui atrás. Então, hoje a gente tem aparelhos auditivos para perdas severa e até profunda, que não são tão visíveis como eram antigamente. Então, a gente tem aparelhos que ficam totalmente inseridos dentro do canal auditivo. Antigamente, eu tenho muitos pacientes idosos que eles falam, mas meu vizinho usava o aparelho, ele falava que fazia barulho demais na rua, com buzina de carro. Então, a tecnologia do aparelho auditivo melhorou muito. Então, tem vários aparelhos que eles são capazes de anular o ruído externo e focar só na conversa. Então, o aparelho auditivo vai amplificar a sua voz para mim e vai anular o meu ruído atrás. Então, assim, é claro, eu preciso de usar um aparelho, mas eu não quero que ele aumente o volume do meu ar-condicionado, da buzina do carro na rua. Então, essa qualidade sonora facilita muito o paciente com deficiência auditiva. Então, isso melhorou muito nos últimos anos. Poliana, penúltima pergunta.
O que você acha que vai ser dessa geração que vive de fone de ouvido, hein? Aí nas redes sociais, jogando. Isso prejudica? E eu já quero falar por mim, né? Eu sempre usei fone de ouvido e sempre usei fone de ouvido muito alto, né? Tem 56 anos, não aconteceu nada ainda. Não sei se vai acontecer. O que você fala sobre isso? Então, a gente tem uma perda auditiva, que é a perda auditiva induzida por ruído, que ela serve tanto para a questão de fone de ouvido, quanto profissional que trabalha em ambiente com muito barulho. Existe um limite de Música horas, alta não dias. conta, né, Pauliana? Música alta pode, Conta né? também. Ah, não. Conta também, porque a gente tem os Não a gente fala tem os isso. traumas acústicos. Aquela perda auditiva, quando você tem um ruído muito alto e muito súbito, você pode fazer uma perda auditiva, você pode fazer um trauma acústico também. Então, assim, quando você tem um volume muito alto, você precisa de menos horas ao longo do dia para você ser exposto a esse barulho. Tanto que profissionais que trabalham em lugares com muito barulho, eles não podem ter uma jornada de 8 horas de trabalho por dia. Eles já têm, por exemplo, aquela exposição alta a ruído, às vezes eles só ficam 2 horas, no máximo 4 horas. A questão do fone de ouvido, ele precisa de ser... E hoje em dia o celular já tem essa tecnologia, ele já te avisa que acima daquele limiar, daquela intensidade, já pode ser prejudicial. Então, colocar em um volume mais baixo... colocar em um volume mais baixo para proteger a sua audição. Uhum. Tem uma pergunta aqui de novo sobre implante coclear. Mas a Pauliana já falou disso lá no início da live. A live vai ficar gravada. Né? Então, em Goiás, né, eu junto com outro colega que realizamos essa cirurgia pelo SUS, no CRER. Então, para mim, isso é a maior conquista da deficiência auditiva nesses últimos 50 anos. Porque você muda toda uma vida de uma criança, de um adulto que estava fora das suas atividades do dia a dia, estava fora do seu trabalho, excluído das suas reuniões sociais. Então, hoje em dia, e nessa última portaria do Ministério da Saúde, o SUS já, que também foi uma conquista, o SUS já faz, que eu vi que teve um paciente aí que colocou que ele é muito caro, né? Então, o implante ele é fornecido pelo SUS e antigamente o SUS ainda não custeava a manutenção desse implante, porque realmente é um aparelho muito caro, que tem uma manutenção cara. Hoje em dia, o SUS já está fornecendo essa manutenção para os pacientes, então se o processador, porque é uma cirurgia que você coloca um componente interno, coloca um aparelho lá dentro do ouvido, é como se fosse uma neurocirurgia, e depois o paciente usa um outro aparelho por fora, que vai captar o som externamente, vai transmitir, vai transformar esse sinal acústico em um sinal elétrico, vai passar lá para o aparelhinho lá de dentro do ouvido, vai jogar para o nervo auditivo e para o cérebro. É assim que é a audição do implante. Então, o SUS já consegue, tanto o SUS quanto os convênios, eles já fazem a manutenção desses custos também, tanto da cirurgia quanto da manutenção. Tinha até uma pergunta aqui atrás sobre isso também, mas a gente não dá conta de responder, infelizmente, todas as perguntas. Como última pergunta, você pintou um quadro muito otimista, né, da questão da surdez, deficiência auditiva. Da deficiência auditiva. E, quer dizer, tirando a parte que eu não gostei, que é a parte do fone de ouvido alto. Mas como última pergunta, eu queria te perguntar o seguinte, o que é que falta ainda nessa área de conquista? Eu acho que falta mais acesso desses pacientes aos centros de reabilitação auditiva. Isso eu acho que é uma luta que a gente ainda tem que melhorar muito. Então, esses pacientes, eles precisam de ter um acesso mais fácil ao médico, ao otorrinolaringologista do posto de saúde. O pediatra tem que conseguir encaminhar esse paciente com deficiência auditiva para que ele chegue mais rápido nos grandes centros de reabilitação auditiva. Então, assim, um grande problema, não só de Goiás, mas do nosso país, é que a idade de diagnóstico da perda auditiva aqui é muito tardia. Então, nos Estados Unidos, a idade de diagnóstico é por volta de 2 anos, 2 anos e meio. No Brasil, é por volta de 4 anos. Então, se a gente
trata essa criança antes de 2 anos de idade, se a gente faz a cirurgia antes desse período que o cérebro está cheio de conexão cerebral, então você coloca o implante coclear, você dá a possibilidade dessa criança aprender a falar. Se você já faz essa cirurgia depois de 4 anos de idade, a chance dessa criança aprender a falar já vai ficando cada vez menor. Então essa criança precisa de chegar mais rápido. Então essa regulação do SUS, esse acesso, ele tem que ser mais facilitado. É isso eu acho que assim, é uma das nossas falhas do sistema de saúde ainda. Uhum. Poliana, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua live, obrigado pelas suas explicações, né? É um tema muito, muito interessante. Eu acho que não tem ninguém que em algum momento da vida não vai ter problema aí de audição, né? Não vai ter pelo menos uma infecção de ouvido, né? E eu queria te agradecer, dizer que essa live vai ficar gravada, né? Todo mundo vai poder vir aí e ver essas explicações suas. Muito obrigado. E muito obrigado a todos Eu que assistiram. agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Yuri. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço novamente. Obrigado e até a próxima vez. Vamos fazer de novo. Até Tá a bom? próxima. Vamos sim. Tchau. Tchau.